9:06, um minutinho atrasado. Eu vou pôr a solicitação aqui para a Núria, para a gente começar a nossa papo. Muito bem, assim que ela entrar, eu explico em que contexto que se insere a nossa live aqui. Boa noite, querida! Olá, boa noite, Tomás, tudo bem? Beleza, e você? Tudo ótimo, animadíssima para nossa live. Você tá sempre animada, né? Empolgada demais. Muito bom, é muito bom gente assim, viu? A minha voz tá meio fanha hoje, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Você? Tá me ouvindo também? Também, também te ouço bem. Minha voz tá meio fanha hoje, eu tô meio com a garganta arranhando, mas Ah, estamos aqui firmes e fortes. show. Bom, antes que a Núria se apresente, eu vou pedir para ela mesmo se apresentar. Essa live ela está acontecendo dentro de um contexto do edital OMA de curadoria. Que raio que é o edital OMA de curadoria? A gente vai falar sobre ele um pouquinho. Mas rapidamente, o edital OMA de curadoria é um edital que a galeria faz para jovens curadores, ou seja, a nossa restrição, né, normalmente ela é contrário à lógica do sistema, vamos chamar assim, onde a gente busca de fato curadores que tenham pouca experiência nesse circuito, que estejam fazendo a primeira curadoria para ocupar, normalmente, o espaço interno da galeria, né? Então, dentro do nosso calendário anual de exposições, o último espaço ele é preenchido pelo edital de curadoria. E aí, quando entrou essa pandemia aqui, que ainda está instalada, né, no nosso país, no mundo inteiro, a gente adequou esse edital e trouxe a ocupação, vamos chamar assim, ao invés de ser dentro da galeria, ela passou a ser fora da galeria. E ao invés da gente premiar um único projeto, a gente desmembrou esse edital em 4 projetos diferentes, ou seja, foram 4 contemplados. E a Núria foi uma dessas pessoas contempladas. Uhul. E aí, antes, Núria, de você me contar, ou de você contar pra gente o que raio que você está propondo lá na galeria, eu quero que você conte um pouco sobre você. Quem é você, o que você faz, se você estudou, não estudou, enfim, quais são os seus interesses aí? Show. Então, gente, eu sou a Núria, eu sou artista visual, então me formei, me graduei como artista visual e comecei a me interessar depois de um bom tempo, depois de produzir bastante trabalhos de artista, a fazer curadoria. E aí fiquei pensando, nossa, como é que eu começo? Quais são as oportunidades? Onde é que eu posso me encaixar? Como é que eu vou fazer isso? E aí foram aparecendo algumas possibilidades. Eu cheguei a começar um curso de extensão na PUC, que é o curso de Arte, Crítica e Curadoria. Então iniciei, mas eu percebi que estava num lugar muito teórico, que precisava praticar mesmo, eu queria estar nesse lugar de atuação. E aí fui pesquisando outras possibilidades, visitei palestras incríveis, inclusive, palestras sobre curadorias. Teve uma muito interessante que eu queria até mencionar, que foram as curadorias afrodiaspóricas. Essas foram palestras organizadas pela Renata Felinto, que é uma figura que, assim, é uma inspiração para mim. E ela falava, basicamente, né, nessa organização das palestras de éticas e estéticas negras em exposição. Então, assuntos sobre minoria, sobre inclusão, a acessibilidade da arte para pessoas com deficiência, enfim. E tudo isso foi me interessando, foi me acrescentando, fui criando algum tipo de repertório. E aí chegou o edital OMA de curadoria. Eu falei, bom, acho que agora me sinto confiante e confortável para me inscrever como uma curadora. Então foi esse processo de evolução. Muito Acho que bom. posso resumir Núria, assim. você se sente super à vontade aqui, né? Que gostoso. Super, eu adoro falar. Que legal, meu, que legal. E você tem jeito para falar. É muito engraçado porque a gente que fala com. Eu me sinto um pouco assim, a gente que fala com um sorriso no rosto, que fala com vontade, assim, puta, comunica super demais. Parabéns por essa habilidade, porque comunicação é uma habilidade fundamental para as coisas. Deixa eu Obrigada. fazer umas perguntas propositais aqui, né? Você Sim. falou que você é artista visual. Você estudou isso? Onde você estudou? Eu me formei na Faculdade de Belas Artes, aqui de São Tá. Paulo.
Legal. E aí você produzia trabalhos como uma artista, enfim, como um artista visual. Em que tipos de mídia que você se interessa mais? Então, falando sobre técnica, né? Na Faculdade de Artes Visuais, para quem não sabe, a gente aprende um semestre de desenho, gravura, escultura, pintura, e a gente vai somando essas técnicas no repertório de artista. Eu me interessava demais por produções de desenho, em especial de desenho num campo expandido. Então, desenhos que eu poderia fazer não só com lápis sobre o papel, mas do meu corpo no espaço, algumas relações mais amplas desse desenho. Por isso que eu chamo de desenho expandido. E sempre apontando o olhar e me direcionando para produções de linguagem tridimensional também. Esse era o meu lugar assim, durante esse período da faculdade e dessas pesquisas e produções. Muito bom. Para quem já acompanha aqui os nossos papos de algum tempo, eu já falei algumas vezes do quão é importante, do quanto enriquece o trabalho de um artista, o exercício da escrita, né? O exercício de você escrever sobre outras pessoas e de você ter naquela rotina lá do artista trabalhador, sei lá, do ateliê, você ter o hábito de visitar outras pessoas, de falar de outras pessoas, de escrever sobre outras pessoas. E eu percebi na Núria, né, nos papos que a gente teve, esse interesse. E aí é muito engraçado, o Daniel fez um comentário aqui, adote um artista antes que ele vire um curador. Aliás, Núria, a gente tá com uma audiência super qualificada aqui, ó. Renata, colecionadora, vários artistas bacanas, a Wanda Clabin, uma baita crítica, curadora também, Muito lá do Rio de prazer. Janeiro. Tem uma audiência qualificada aqui, vários artistas bem legais. Obrigado todo mundo por tá por aqui. E aí a Núria, ela me contou, depois ela pode falar um pouco mais sobre isso, que ela em algum momento despertou esse interesse. A gente está num momento, né? E aí vem muito a calhar esse comentário do Daniel, de relações híbridas no nosso circuito, né? O Fernando também, outro querido, artista e curadora. Beijo pro Essas Fê. muito, muito querido ele. Essas atuações em dois campos, né? Essa habilidade que também é muito legal de você vestir um chapéu e atuar daquela forma, vestir outro chapéu e atuar de outra forma. Ou seja, eu Sim, sei ser artista, né, Núria, e eu também sei ser curadora, a mesma pessoa, né? Às vezes na mesma área de interesse, em outra área de interesse, enfim. Então, hoje a gente vive essas relações muito híbridas, não é uma novidade do nosso tempo, mas no nosso tempo a gente vê muito o artista galerista, artista galerista, por exemplo, a Maria Monteiro da Sé, né? O artista curador, estamos aqui batendo um papo com a Núria, o curador galerista, tem várias pessoas que começaram talvez atuando como enfim, como curadores e depois se tornam galeristas. Enfim, e a Núria é um exemplo desse, mas uma coisa, né, mais uma coisa que me chamou a atenção da Núria, ela é uma pessoa muito de ação. Então ela falou, e assim, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, assim, ó, mais enérgico, né? Ela muito provavelmente pôs na cabeça dela que ela queria falar sobre as pessoas, ela começou a estudar e conversar com algumas pessoas, entre elas o Guilherme Calega, ou Guilherme Gaffi, sim. e aí, enfim, a oportunidade cruzou a linha do preparo ali, porque ela estava, enfim, se preparando, estava conversando com alguns artistas, não era uma exclusividade do Guilherme, e aí a linha, de novo, da oportunidade cruza o preparo e ela fala, puxa, tem um trabalho que está, entre aspas, querendo um espaço desse. Núria, é um pouco da história que você me contou, né? Que enquanto a gente montava lá na galeria, conta um pouco desse processo, de como foi. Você já tinha um projeto na cabeça? Você tinha uma grande oportunidade? O que foi esse processo de encontrar o chamado? O chamado parece uma coisa meio religiosa, né? Encontrar uma oportunidade ali do edital de curadoria e fazer a sua proposição. Como é que foi esse trajeto, vai?
Pois é, foi exatamente um processo, porque é uma decisão, é uma escolha mesmo você realmente decidir. Não estou produzindo agora, não vou realizar produções como artista visual e vou começar a visitar esses meus amigos, esses artistas com quem eu tenho afinidade e com quem eu me identifico com o trabalho, me interessa a proposta do trabalho. E aí fui criando links com essas pessoas, coisa que eu sempre fiz durante todo esse tempo como artista. E foi um processo bastante natural, assim, com o Guilherme, porque o Guilherme Gaffi, porque ele realmente tem uma produção de linguagem tridimensional, de uma relação de narrativa com a cidade, que eram poéticas que sempre me interessaram bastante. Então, naturalmente, a gente foi conversando na internet e tal, a gente estava prestes a se conhecer, e aí veio pandemia, a gente começou a conversar mais online. E nesse tempo todo de pandemia, a gente trocou bastante documentos, PDFs, arquivos sobre o trabalho dele. A gente combinou de eu escrever um pouco sobre o trabalho dele. E aí a coisa foi desenrolando. Eu já, naquele momento em que eu me sentia confiante para fazer uma curadoria, depois de ter feito as palestras, depois de ter conversado também com alguns curadores e pessoas que trabalham e atuam como curador, eu falei, bom, acho que agora é o momento, é a deixa. E agora, né, falando especificamente do edital OMA de curadoria, o terceiro edital que está sendo realizado do lado externo, justamente um trabalho que precisa estar exposto a clima e, enfim, demais e diversas intempéries que ele pode sofrer. Eu fiquei pensando, puxa, que trabalho que vai ser esse? Como é que eu vou encaixar um trabalho de artista que não vai estragar? E aí eu falei, bom, acho que eu estou juntando o útil ao agradável, que são essas peças e elementos da obra de construção civil, que o artista Guilherme Gaffi faz aí uma ressignificação nas linguagens de artes visuais. E aí a coisa funcionou bem para essa instalação na área externa da Galeria OMA. De fato, eu não tinha pensado por essa ótica, mas de fato é um exercício desafiador, porque para além da curadoria em si, que dar ali uma amarração estética, poética, ou seja lá qual o recorte que você vai dar para o trabalho de um artista, para tornar aquilo uma curadoria, de fato, né? Vamos dizer assim, na essência da palavra, curar, escolher e tal, você ainda tem a questão de ocupação de uma área externa, porque as pessoas podem roubar, as pessoas podem depredar, as pessoas podem, sei lá, ontem teve aquela chuva bizarra na madrugada, a Núria mandou a mensagem, gente, tá de pé a instalação do Guilherme ainda, porque de fato tem essa questão. E aí a Núria fez um projeto, e aí agora o meu lado, né, o nosso lado aqui da galeria, um projeto super fácil, vamos dizer assim, né, um projeto super claro, super transparente, sem muito floreio, sabe? Direto ao ponto. Olha, ele tem um contexto, ele tem um embasamento teórico, filosófico aqui, poético, que é o que eu quero te falar, né? Das construções, do vazio desse espaço, da transformação desse espaço e tal. Então, tem um ponto de reflexão que eu quero aqui trabalhar. Uma clareza estética, assim, objetiva, de pensar, de ter essa percepção. Olha, esse é o espaço da galeria, essa é a projeção do que vai ficar o meu trabalho instalado no espaço. Uma coisa assim, começo, meio e fim, que é muito engraçado, mas normalmente os artistas não têm essa habilidade, né? E aí você fica aquela coisa que você usa de 1 milhão de palavras para tentar explicar e parece que quanto mais você fala, mais difícil se torna a coisa. E a Núria, embora ela tenha essa bagagem de artista, é uma pergunta que a gente não combinou, tá? Mas como que se deu esse processo, Núria, por exemplo? Porque o Guilherme é um artista, por exemplo, que a obra dele está se tornando cada vez mais efêmera, né? Cada vez mais desconstruída. E aí você precisa fazer a coisa com a mão na realidade, sabe? Então você precisa segurar na realidade e tornar aquilo palpável.
como que você pensou, ou isso foi mais instintivo, ou como que você talvez pensa para Núria, que está com o chapéu de curadora, sei lá, essa forma de construir um projeto ou uma exposição, ou seja lá o que for? Com o chapéu da curadora, eu sempre me mantive num lugar de bastante liberdade para lidar com o artista e entender quais eram os itens que ele gostaria de trazer para essa instalação, por exemplo. Então, eu fiquei bastante preocupada em quais seriam esses elementos, qual vai ser a dinâmica, qual vai ser, enfim, a composição desses itens. Só que aí eu falei, não, pera, aí eu já não tô tão curadora, agora eu já tô um pouco artista. Aí eu dei uma seguradinha. E aí é isso, é uma questão de entrega, de confiança, de você realmente colocar para o artista né, esse cargo, essa função de ele trazer, ele montar, ele organizar. E especificamente sobre essa instalação e sobre a forma que o GAF produz os trabalhos dele, eles se adequam muito ao espaço em que ele é instalado. Então, muito da nossa programação para o que seria essa instalação foi se alterando com o tempo. Então, primeiro a ideia era a gente fazer uma instalação com andaimes na parede. A gente viu que não ia dar certo. Bom, mas chapéu de curadora. Como que essa instalação vai continuar fazendo sentido e dando o mesmo sentido, significado para esse trabalho que vai mudando de forma, vai mudando de ângulo e vai se encaixando em outros lugares? Então foi esse processo, esse estudo, e foi bastante essa experiência, e acompanhando ele durante todo o processo e pensando junto. Bom, ele me trazia propostas, né? Então a gente muda o andaime de ângulo e troca de lugar, e aí eu adiciono tal item, funciona. Funciona. E aí a gente foi fazendo durante todo o processo de montagem, até o último minuto, até o último parafuso instalado, a gente estava junto e pensando em como fazer essa instalação funcionar bem para ele como artista, né, realizando ali no desejo dele, nas vontades dele, e eu como curadora para realmente entregar o sentido e a proposta da curadoria. Isso é legal. Talvez seja até um percurso que você consiga fazer de uma forma talvez um pouco mais fácil, porque você também é artista. Então, muitas vezes você vê que depois você me fala se sim ou se não, eu estou elucubrando aqui, né? Que você consegue manter a sua mensagem íntegra, né? Ainda que você altere em alguma medida a forma. E aí você tava ali, peraí, a minha proposta é isso, eu quero provocar, eu quero falar sobre isso. Para isso eu escolhi o Guilherme. Guilherme, se você pôr assim funciona, assim funciona, assim funciona, assim funciona, assim, sabe? Então vai em frente, vai em frente. Não sei se existiu com o Guilherme, né? Mas você se sentiria à vontade também em algum momento de falar assim, puta, isso não é mais o que eu queria falar. Sim, me sinto à vontade, inclusive falei. Em algum momento rolou algum conflito de tipo, putz, mas será que esse elemento entra ou não? Então, foi muito generoso todo esse processo com o Guilherme, porque ele é uma pessoa totalmente disposta a sugerir alterações, a receber também trocas e, enfim, os meus olhares, os meus apontamentos. Então, em algum momento, sim, nem sei exatamente sobre qual item dizer, mas a gente sempre foi discutindo juntos como construir essa instalação de uma forma que entregasse o significado da minha proposta. Boa. Ô, Núria, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu já te fiz uma vez. E você, por exemplo, está desenvolvendo a sua carreira, a sua jovem carreira como artista, e aí, de repente, você senta na cadeirinha ali do curador, ou veste o chapéu do curador, e é contemplada num edital que, bem ou mal, passa por um comitê de seleção, ou seja, recebe o crivo de outros artistas, no caso do edital da OMA, né, que são os artistas representados que fazem parte do júri. E aí você começa a ver o seu trabalho como curador sendo reconhecido. Eu, Tomás, particularmente entendo o trabalho do curador
também como construção de pensamento, também como construção de conhecimento. Mas é diferente da posição do artista. Como que é isso para você? Né? Eu estou provocando essa pergunta de novo, daqui a pouco eu explico o porquê. Mas como que é isso? Como que é isso para você? Você fala assim, poxa, será que eu queria estar sentado, né? Será que eu queria estar com o chapéu do artista e alguém curando o meu trabalho, a minha ocupação? Ou você se sente confortável nessa posição de curar o trabalho de alguém? Como é que é isso um pouco? Eu, primeiro, antes de tudo, quero aproveitar essa oportunidade, esse momento, essa brechinha, para agradecer ao júri publicamente agora pela seleção, porque realmente foi um momento de ápice. Eu falei, meu Deus, o trabalho foi reconhecido, eu realmente fiz uma curadoria boa, o meu projeto é bom mesmo. E aí é uma sensação de gratificação, de nossa, tudo isso que eu tô pensando faz sentido para mais X, 5 artistas que estão lendo e aprovaram o meu projeto. Então, foi um Ah, momento muito feliz, muito que feliz. legal. E para mim, como essa curadora, poxa, eu penso que é um processo. Foi um processo de desconstrução mesmo, de tirar talvez um pouco daquela vaidade que eu tinha de quero que seja o meu trabalho e quero que seja um trabalho de arte. E tá tudo bem que não é um trabalho de artista e é uma curadoria, é uma leitura, é uma interpretação, é um cuidado, né? A palavra cuidar, de curar. Então, vem de uma forma bastante natural, assim, nesse meu processo de produzir menos, ler mais, pesquisar mais, conhecer mais artistas e mais produções e fazer links dessas produções com a história da arte, com os contextos pessoais de cada um desses artistas, todos. Então, estar nesse lugar de curadora hoje é muito novidade ainda, mas já me sinto segura, já me sinto pronta. Nada como anos de bagagem, né, Núria? Ô, Núria, é muito legal. Primeiro, assim, parabéns por essa generosidade. E eu vi como você, de fato, se entregou Sim. para esse trabalho com o Guilherme, com o GAF. E a pergunta eu fiz ela de forma provocativa, de fato, porque o nosso público aqui, a grande maioria, eles são artistas, né? Aliás, eu queria fazer uma brincadeira aqui só para a gente medir, né? Dessas 40 pessoas que estão aqui, escolham uma área de atuação dentro desse nosso circuito e sobe aqui a hashtag, por exemplo, hashtag artista, se você for artista, ou se você for 51% do tempo artista, né? Então escolhe um campo de atuação e fala, olha, eu sou artista, eu sou crítico, eu sou curador, eu sou jornalista, para a gente saber. Minha impressão, enquanto vocês vão subindo aí a hashtag da atuação de vocês, que a grande parte aqui é artista. Mas no nosso mundo e nas nossas lives, eu tenho muito a preocupação de trazer para a realidade em que contexto você se insere, né? Sim. Aonde você está entrando, né? Aonde você está pisando. Porque é muito difícil, né? Eu brinco que ninguém é artista por acaso. E aí artista barra curador, barra crítico, tô lendo aqui, barra ator. Ninguém atua no campo da cultura por acaso. Tem que querer muito, tem que ser muito, sabe? Porque é um desafio, todos os dias é um desafio, todos os dias todo dia é um dia novo, sabe? Parece que é todo dia um 7-1. Então, se você não quer de verdade aquilo, é muito fácil você se desviar do caminho e não muitas vezes se desviar do caminho se prendendo no mesmo norte. Por exemplo, eu sou artista e eu vou atuar como curador. Isso né, um desvio pequeno. Muitas vezes a pessoa, eu sou artista, mas isso aqui não dá certo, eu abri um estacionamento. Nada contra, sabe? Mas é muito mais fácil, talvez, dependendo do tempo de carreira, você ganhar dinheiro com estacionamento do que você ganhar dinheiro com o seu trabalho, né? Produzindo conhecimento. Então, por exemplo, olha que legal. Tem a grande maioria aqui, esmagadora, é artista,
né? Sim, tô Artista, o percebendo. Pavel, artista cubano. A gente tem aqui o Araújo, que é historiadora. Quem mais? Ainda que tenham artistas de outras linguagens, né? Artista musicista, artista ator. Tem a Caru, curadora, não, ou duas pessoas até agora. Que mais? Que mais? O Tom Crítico. Quer dizer, tem 3 pessoas que estão nessa linha de produzir conhecimento no campo da curadoria e crítica. Vou ampliar, né? Curadoria e crítica. E isso é um super campo. Super campo. É um mar de oportunidades. A gente tem muito pouca gente atuando nesse espaço, muito pouca gente atuando nesse espaço de forma profissional, né, decente, fazendo coisa com começo, meio e fim. Nesse edital de curadoria, nesse ano, tiveram 2 pessoas que são, vou dizer 3 pessoas que são artistas / curadores, que é a ocupação agora da Núria, que é uma artista curando o Guilherme Gaffi, e a ocupação anterior, a segunda ocupação, Gangorra, que era da Marília e da Manu Costa Lima, são 2 artistas curando o próprio trabalho, vamos chamar assim, né? A Marília foi propositora e era uma instalação sonora da Marília, da própria Marília e da Manu Costa Lima. Cara, isso é uma baita possibilidade e eu reforço muito isso porque sobreviver nesse mundo da arte é muito difícil, né? Sobreviver da venda do seu trabalho, principalmente para um artista jovem, e a Oma Galeria tem toda... como é que eu posso falar? Toda experiência para dizer isso, porque a gente trabalha ou trabalhou até hoje essencialmente com artistas em processo de consolidação de carreira, o quanto essa barreira, né? Essa barreira do dinheiro, da subsistência, e não é sobrevivência, tá? Não é uma coisa assim de, eu consigo comprar pão e leite. Não. Todo mundo quer ter a sua casa, sei lá, vou falar umas besteiras aqui, quer ter seu carro, quer ter um conforto mínimo. Não vou transformar em objetos, mas quer ter seu conforto mínimo. E o quão difícil é para o artista chegar, né, transpor essa barreira da grana. E tá aí um jeito incrível de fazer isso, que é a curadoria, né? Sem que você tenha que se desviar muito do seu norte. Eu não sabia, por exemplo, que a Núria era artista quando ela foi contemplada no projeto dela, mas eu vejo isso como um super caminho, né? A mesma coisa no caso da Marília, como tinha o nome dela também como artista, ficava um pouco mais evidente. Mas é uma puta possibilidade para essas pessoas continuarem atuando no nosso circuito. Nosso circuito é muito pequeno, tem muito espaço, e produzindo pensamento em quase que outros formatos, outras mídias, né? Produzir curadoria e produzir crítica. Crítica mais ainda, né? A situação da crítica talvez seja ainda mais problemática atualmente. Então, são 2 campos que, dentro dos nossos papos, né? Aqui eu volto sempre para esse pé na realidade, né? De trazer as pessoas para o concreto. Quantas oportunidades a gente talvez tenha para ser jovens críticos, jovens curadores, jovens, enfim, artistas. Tem um outro exemplo muito legal que eu também fico super feliz de que esse exemplo seja aqui da região, que é o Thierry Freitas, né? Eu não sei se que ele é um curador Sim. jovem, super jovem de idade, muito competente, fez um trabalho também na galeria. Olha que interessante, o trabalho do Thierry, ele não foi contemplado dentro da exposição, né? Ele não foi premiado dentro do segundo edital, perdão, de curadoria. Mas era um trabalho, porque os trabalhos são de fato tipo alto nível, é muito louco. Daria para completar o ano inteiro de programação com os trabalhos do edital de curadoria. São centenas, às vezes a gente recebe uma centena de propostas. E aí o Thierry não foi contemplado, mas a gente fez o convite, ficou na minha memória aquela proposta dele. E aí eu fiz o convite para ele depois para ocupar com o projeto dele. E o Thierry hoje é curador adjunto da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Então, pô, tá num dos lugares de mais destaque, aprendendo uma tonelada, né? Já era um super profissional, ainda que jovem, e tá aí aprendendo uma penca numa das instituições mais sólidas que a gente tem aqui. Então, é um exemplo, talvez uma felicidade grande para nós dessas pessoas se aproximarem da gente, né? Assim como o Thierry, assim como a Núria agora, porque eu vejo que é uma energia tão gostosa, porque a gente constrói as coisas ali e que a gente divulga aquilo, fala daquilo, leva o que a Núria e o Gaf construíram na galeria para outros lugares, que acaba que desdobra, né? Que colhe frutos, talvez nem tanto na galeria, mas em outros lugares. Isso é muito bacana. Aí eu estou fazendo todo esse link, né? Todo esse paralelo. Eu estou olhando para baixo aqui às vezes, porque eu tenho a minha programação anotada das coisas que eu quero bater papo com a Núria. Porque eu queria perguntar para a Núria o que representa, Núria, essa oportunidade. Veja bem, quando eu te fiz essa pergunta também uma vez lá na galeria, eu não quero que você faça uma coisa propagandista, não é essa a função, mas eu quero que você seja muito consciente de dizer assim, o que significa essa oportunidade para a Núria curadora? Né? Tá dentro ali de uma galeria que está se consolidando nesse circuito principal aí das artes visuais, ganhar esse projeto, que não é um projeto convite, é um projeto premiado. O que significa para a carreira da Núria, que está na sua, sei lá qual curadoria, não, Núria? Primeiríssima curadoria, abraçada pela Galeria Oma. E foi realmente um momento de ser contemplada, de ser abraçada, porque, Tomás, é difícil, você quer fazer a curadoria, mas você não sabe por onde começa e onde estão essas oportunidades e, puxa vida, quantos curadores existem, mas já parece que estão muito mais prontos do que eu, que estou começando agora. Então, rolava, assim, essa grande tensão. E aí você acaba encontrando algumas propostas e curadorias totalmente independentes e que não ganham tanto destaque, né? Eu acho que quando a gente vê um edital que é destinado para isso e que vai realmente abraçar esse jovem curador e trouxe para mim esse exercício de fazer a primeira curadoria, de entender quais eram os limites de cobrança que eu poderia fazer para o artista, por exemplo, até onde eu posso interferir no trabalho dele, e todas essas relações com a própria galeria mesmo, né? De o que eu preciso pedir, o que eu preciso entregar, e as nossas trocas todas que foram rolando durante esse processo. Então, eu percebo que realmente foi um período de muito, muito aprendizado, de entendimento dessa logística, de como que é atuar nesse lugar, o que é preciso, como que eu tenho que estar pronta, o que eu tenho que entregar. E para mim foi um belo início, belíssimo, grandioso, poderoso. Tô super animada com isso. Que legal. E isso te anima a continuar, Núria, assim, de falar, puta, fiz, acho que você já até respondeu, né? Gostei, quero continuar, ou fiz, mas não necessariamente foi o prazer máximo ali. Como que você vê próximos passos da Núria, artista barra curadora, curadora barra artista? Eu penso que depois dessa grande oportunidade, desse início, os próximos passos são realmente um trabalho de organização, de preparação, de criar aí curadorias de bolso, como o Tomás comentou comigo das nossas conversas, que é um procedimento muito importante de realmente se programar para ser esse curador. Porque eu acho que antes eu estava muito num lugar, Tomás, de esperar uma janelinha abrir, sabe? Putz, como que eu entro? Como é que eu vou me inserir nesse mercado? E aí, depois que a gente, enfim, se programa, de fato, as coisas vão realmente acontecendo. Então, se programar para ler sobre o trabalho de artistas, para pesquisar, para conversar, para visitá-los quando isso for claramente mais possível e mais acessível. Então, realmente, criar uma rotina, uma programação e uma organização para você atuar como esse curador, assim como eu fazia para ser artista. Assim como meus amigos atores fazem para serem atores. E músicos para serem músicos. E assim vai. Então,
criar programações, rotinas e dias e horários para que você consiga se dedicar a essa função. Então, adotei, guardei para mim esse carinho, essa dica do Tomás. E eu acho que os próximos passos serão esses mesmo, pesquisar locais que possam ser ocupados, pensar artistas e propostas que conversam, sugerir reuniões, sugerir links, criar então projetos que vão ficar guardadinhos no bolso e tudo isso, né, para que possa ser apresentado de uma forma mais segura, mais, né, densa e assim, eu acho que eu vou conseguir encontrar mais oportunidades e possibilidades para atuar como curadora. Se não encontrar, você chega na voadora, assim, abrindo os espaços, entendeu? Ô, Núria, você eu tô falando de coração aqui, você é muito inteligente, assim, você é muito rápida nas coisas. Obrigada. Porque a gente bateu um papo aquele dia inteiro, né? Foi o dia. Não foi o dia da montagem, foi o dia da captação de áudio, vídeo, de foto, vídeo, para, enfim, pra gente, que a gente ainda vai soltar mais materiais, principalmente nas redes sociais. E a gente bateu o papo um dia inteiro, vários momentos do dia, e você ficou com o que é essencial da nossa conversa, né? E é muito louco, porque às vezes você faz uma pergunta simples, e aí, Núria, e os próximos passos? E a pessoa elocubra, assim, grandes teses do que ela quer, e, porra, é difícil, meu. Sabe, amanhã é segunda-feira e eu preciso acordar, e o que eu faço? Né? Amanhã é outra segunda-feira, e o que eu faço? E na outra segunda-feira, o que eu faço? E você deu uma resposta que é fundamental, é muito simples, mas não significa que ela seja menos inteligente pela simplicidade dela. Ao contrário, ela é muito sagaz. Então, você falou, né? Você ficou com o essencial do nosso papo, que é assim, cara, eu vou continuar criando as curadorias de bolso, eu vou ter a disciplina, eu vou ter a minha programação Núria, para visitar, seja remoto, seja fisicamente, seja guardando as devidas precauções aí enfim, da pandemia e tal, para visitar artistas, para escrever sobre eles, para ter as curadorias de bolso, né, para ter os vários projetos, para você não esperar o projeto para criar alguma coisa. É você inverter a lógica da coisa. Sempre que tenha a oportunidade, você já está pronta, você já está na frente, e assim por diante. E isso é tão besta e tão inteligente. Muito, muito legal. O pessoal aqui está comentando, parabéns, viu, por essa resposta. Oh, muito obrigada. Eu vi passando algumas coisinhas, mas eu li alguns parabéns, sim. Muito bom te ouvir falando. Ai, obrigada. E é isso mesmo, Tomás. Eu acho que eu vinha muito desse lugar, né? De esperar a oportunidade, não estar tão preparada, não ter o projeto em mãos. E aí, quando vem o edital da OMA, que é um edital super simples, né, para se inscrever, porque realmente é para esse jovem curador que está começando, cara, casou. Então veio o trabalho do GAF, que é um trabalho que eu tenho certeza que pode ficar nessa área externa e que é um artista local. Tinha tudo a ver, amarrava redondinho com a proposta. E aí aconteceu. Mas não vai ser assim sempre, né? Então, acho que ter essas noções de que é importante estar preparado, é importante ter os projetos, isso às vezes eu acho que é mais importante, né? Como a gente está dizendo aqui, relembrar do que ter grandes propostas de vou estudar, vou ler, vou pesquisar tal curador. É lógico que isso é importante, mas eu acho que realmente para você atuar como curador, você tem que estar projetando, criando, planejando. Eu acho que esse foi o grande insight do nosso papo e tá vibrando aqui, tá emanando ainda. Que legal. E outra coisa que você falou exatamente agora, né? O Guilherme é um artista local. Quer dizer, de todos os projetos que foram contemplados, só o Guilherme é um artista local. Porque não é uma premissa, do edital, né? Mas para nós, enquanto galeria, a questão do território, se eu pudesse escolher uma palavra que definisse a OMA Galeria, que definisse as nossas escolhas, é território, né? Então, de novo, não é uma premissa do edital, mas é uma coisa que orienta muito as escolhas da galeria, né? Orienta muito a nossa forma de pensar e de fazer as coisas. Então, é o que eu sempre falo, por exemplo, para os artistas,
Você vai se inscrever no salão, você vai mandar o seu trabalho, o seu portfólio para uma galeria, você vai, sei lá, você vai se apresentar em algum lugar. Você já olhou se aquele lugar tem a ver com o seu trabalho? Né? Nenhum lugar tem obrigação de nada, né? Mas, eu uso sempre o mesmo exemplo, né? O da Raquel Arnaud. Tem um interesse claro em arte concreta ali, né? Mesmo arte contemporânea, mas uma construção concreta, uma construção esvaziada, assim, muito densa na poesia, né? Muito densa no propósito, mas às vezes esvaziada ali de floreios e rebosques e seja lá o que for. Aí você pega um artista hiperrealista e fala assim, ô, Raquel Arnaud, você olha meu portfólio? Aí você fala, amigo, você tá perdido, você não prestou atenção no que você tá fazendo. Né? Mas não posso mandar? Pode. Mas você tem noção também da resposta que você espera dela? Porque muitas vezes, se você manda esse portfólio esperando, eu quero ser representado pela Raquel, eu quero ser... Mas você não tem lé com cré, assim, nada. Você não estudou a pessoa, sabe? É até um ato egoísta. Tipo, vou mandar, vai que cola, deixa ele se virar lá com o meu material e eu espero que ele me responda. E se ele não me responder bem, ainda o errado é a pessoa que recebeu o portfólio ali e tal. Então, são cuidados mínimos, assim, muito simples, mas que dão fruto no final, né? Então, de novo, o Guilherme de todo o edital, aliás, se eu me lembro dos editais anteriores também, eu acho que o Guilherme é o único artista da região que está nessa posição, dentre todos os contemplados dos nossos editais de curadoria especificamente, que é da região e que foi contemplado. Então, de novo, uma inteligência do curador, sabe, daquela cereja, talvez, né? Não era o propósito, não era a solicitação, mas é aquela cereja. Olha, para essa galeria que se preocupa com o território, por que não pegar um artista que é do ABC? O Guilherme é de Santo André. Então faz total sentido. Sim. Deixa eu ler. Vai lá, pode falar. Interrompi, desculpa. E também pelo fato de que a proposta de trabalho dele, a produção desse artista tem uma total relação com o ambiente do ABC, né? Que são essas áreas de construção intensa, de revitalização, de utilização desses objetos da construção civil que entram para o trabalho de artes visuais. Então, tem uma representatividade intensa desses trabalhadores. São Bernardo do Campo, que é uma área de luta sindical. Então, eu falei, gente, é isso, está totalmente casado esse artista aí do ABC para uma galeria do ABC. E foi um link maravilhoso. Agora diga aí, Tomás, diga aí. Total, terra do ex-presidente Lula e uma cidade imensa, tal qual São Paulo, enfim, a gente está muito próximo da metrópole e que está cheia desses trabalhadores invisibilizados, que é um pouco do que o trabalho do GAF fala. Eu queria ler aqui, né? O pessoal escreveu aqui desde quando eu pedi lá para dizerem se eram artistas, se eram, enfim, a atuação. O Jeff comentou do Jerry Saltz, que era artista, um dos principais críticos americanos. Aí o Daniel corroborou aqui que ele casou com uma editora do New York Times e virou crítico de arte, e é um dos principais críticos atuantes, né, hoje. O Tom, concordo, por isso optei pela área, principalmente a relação com os meus colegas de graduação. O Tom dizendo do interesse dele por crítica. Marília dizendo que foi incrível a experiência aqui. O Daniel falando da atuação como designer para sobreviver ali, né, como um artista, e o interesse dele, tem que ter coragem para assumir a frustração de ser artista e virar curador. Não necessariamente precisa ser uma frustração, né? Você pode ser paralelo sem problema algum. As coisas têm momentos de amadurecimento diferentes. A Caru também comentou aqui que, infelizmente, não existe mais crítica. Aí tem vários parabéns que você já leu, né? Araújo BP. Não sei se você conhece. Parabéns, Núria. Acompanho o trabalho do GAF há bastante tempo. A transição dele do grafite para as artes plásticas foi muito bonito e honesto. É essa pessoa que acredita e batalha
pelo que faz. E a sua Show. curadoria ficou muito bonita e foi merecida. Que legal. E eu adorei esse Muito bom. comentário, viu? De que a crítica não existe mais. Enquanto eu estudei lá na PUC, a gente fazia esse curso de extensão de crítica e curadoria, existia bastante esse comentário, tipo, legal, a gente vem, a gente estuda, mas onde está a prática disso, né? Quem é que está fazendo isso hoje? Eu gostei dessa provocação aí, porque realmente eu já ouvi alguns curadores reforçando essa ideia também, de que a crítica tem um espaço de atuação menor do que a curadoria. É. E, enfim, e é tão necessário quanto, né? Tão necessário quanto. Aliás, talvez uma das gerações das gerações brasileiras de artistas mais, como é que eu posso dizer, proeminentes, vamos chamar assim, né? Que foi a galera lá da Semana de Arte Moderna. Muito dessa ascensão deles ou dessa projeção dessa geração se deve à atuação de um crítico de arte na época que era o Mário Pedrosa. É, enfim, de fundamental importância a gente ter essa pessoa também, porque é mais uma engrenagem, é mais uma estampa, é mais uma validação pro nosso contexto aqui. O, o Tom propôs a hashtag da nossa live, a Núria que vai escolher. O Tom propôs a hashtag da nossa live, vibrou aqui. Não entendi em qual contexto, hein, Tom, mas ele pôs aqui a hashtag vibrou aqui e a Thaís colocou a hashtag território para nossa live. E a galera aqui tudo dizendo, pô, papo show, gente, muitas reflexões, escolhas, o Guilherme também participando. A Oma não está se consolidando como as melhores, já é. Puta, que responsa, hein, Renato? Pelo amor. Nítido esforço, profissionalismo e inovação no mercado. Obrigado de qualquer forma. A Núria vai escolher ainda a hashtag da nossa live. Tô pensando. Eu gosto das duas. E agora? Ô, Núria, deixa pra você responder daqui a pouco. Do seu ponto de vista, né, da sua participação nesse edital e essa breve participação, vamos dizer assim, pelo menos mais formal, no circuito como curadora, o que você daria de dica de como você organizou ali, o que o Tom falou, quando a Núria falou sobre a parte das ideias de bolso, é isso aí. Aí ele falou vibrou aqui. Eu gosto. Acho que Então tá foi certo. alguma coisa que você falou fez sentido para ele ali. Muito bom. Aí voltando à pergunta que eu estava fazendo, ainda que breve a sua atuação, né, formal nesse contexto, o que você daria de dica, por exemplo, são vários artistas aqui e alguns curadores e um crítico, pelo menos o Tom aqui que levantou a mão, de dica para a organização deles, para eles também terem esse espaço que você teve. O que você daria aí de dica, coisas que talvez você faça e que eles possam fazer? Uma das coisas que eu ouvi bastante naquelas palestras que eu mencionei aqui no início da nossa live, que foram as palestras das curadorias afrodiaspóricas, organizadas pela Renata Felinto, vou repetir, é que a gente precisa parar de olhar para esse lugar do curador como um lugar de poder. E eu discuto isso até pela própria significação da palavra do dicionário Aurélio. Tem uma relação de poder nesse lugar do curador. E a gente entende que isso está estigmatizado, está lá, mas eu penso que se você também tem total condição de ser um curador, de ser uma curadora, de ser curadora, de ser como quiser ser chamado. Mas principalmente isso, eu acho que se dar essa possibilidade de estar no lugar de curadoria para você que é artista ou para você que é interessado nessa produção de arte, no mercado de arte. Porque eu penso que as pessoas elas se limitam às vezes. Mas enfim, vou fazer aqui meu trabalho de artista, mas não sei se eu tenho uma capacidade de análise, de síntese, de relação com história. Eu penso que é lógico que existe uma predisposição pessoal de cada um,
mas você que é artista, você tem capacidade sim de ser atuante em curadoria. É o que eu penso, é a dica que eu daria para artistas que querem curar trabalhos. E para artistas que ainda não apresentam seus trabalhos constantemente para curadores, eu penso que é hora de começar, talvez. De se abrir, de recebê-los, de trocar ideia, de receber sugestões e não ficar só no seu mundinho lindo e mágico. E às vezes tudo funciona lindamente na nossa cabeça. Mas o trabalho precisa ir para o mundo, o trabalho precisa ser visto, e quanto mais gente vê, falar e escrever sobre ele, melhor. Então, recebam curadores, façam relações. É isso que eu Muito gostaria de bom. dizer. Muito bom. Nossa, Núria, assim, duas dicas incríveis. É muito legal, de verdade, assim, tô sendo muito sincero, de coração. Foi uma surpresa muito grata tá com você nesses momentos, assim, porque você tem uma cabeça ainda que jovem de idade, uma cabeça bastante madura para trabalho. E, puta, você falou tudo. É exatamente o que a Madureira falou aqui, ou o Luiz Otávio. Falou tudo, né? Você deu duas dicas absolutamente em direções opostas, mas fundamentais. Artista, apresente o seu trabalho para curadores. Isso é fundamental, sabe? As pessoas têm que saber que você existe. As pessoas têm que saber que você está fazendo alguma coisa de relevante. Então, se exponha, mostre. O Renato Gosling fez um comentário aqui, vou permitir usar seu exemplo, Renato. Ele mandou o portfólio dele para mim e eu fiz vários comentários positivos e comentários que ele poderia ter encarado como negativos. Olha Mas aí. é isso, ó, jamais vamos esquecer dos seus feedbacks. Cara, se mostra, sabe? Se apresenta, né? Aí vou usar uma coisa que você estava falando que me veio à cabeça. A vida não é o seu todinho gelado, né? Se mostra, vai para cima. Tipo, às vezes você vai apanhar, vai dar errado, mas é preciso fazer, né? É preciso se mostrar, estar atento, enfim, para criar essas coisas, criar essas possibilidades. E aí a outra dica que você deu, né, na contramão do artista se apresente, vem o artista, seja você mesmo o curador, né? É muito legal, é muito legal. É uma outra área da atuação, é uma outra possibilidade, é uma possibilidade que capacita demais o artista, porque o artista fica. O, o artista fica muito ensimesmado no trabalho dele. É muito tempo ali com o nariz colado na tela, sabe? Com o pincel ou no papel, ou seja lá o que quer que você faça. É muito tempo ali com o nariz colado no que você está fazendo e você não consegue ter o distanciamento para ler o que você está fazendo, para você olhar o que outra pessoa fez e voltar aquilo para o seu trabalho e falar: caralho, era isso, sabe? Era sobre isso, era sobre. Então, puta, meu, são duas dicas assim fundamentais. Gostei muito das duas dicas que você deu. E, puta, papo bom é assim, né? Já faz 1 hora que a gente tá aqui falando. Ai, tá passando muito rápido. Ai, gente, não, quero mais. Não acaba, não. Muito rápido. E olha, você tá mais uma vez de parabéns. Hoje foi só elogios aqui, ó, Ai, rasgando elogios e confetes. muito feliz, muito feliz. Ai, gente, que delícia. Muito obrigada. Mas foi porque, meu, audiência altíssima aqui, a galera do começo ao fim, interagindo, cheio de comentário. Tem muita live que não gera tanto comentário assim, mas a galera super participando, enfim, ativamente. E aí eu queria que você desse aí um recado final, ou vamos responder as perguntas antes disso, antes de ir para os Vamos. recados finais. Não são perguntas, mas são aqui, ó. Parabéns pela live esclarecedora. Show. Oliver Artesanato. Muito bom. O que mais tem aqui, ó? Eu fico na conchinha como escultura. Oliver Artesanato também falou. Não entendi, eu fico na conchinha. Acho que talvez não tá mostrando, tá escondido na conchinha aí com a produção. Será isso? Boa. Pode ser, faz sentido. O pessoal já escolheu uma hashtag aqui, ó, Núria.
The Life is Not a Todinho? De The Life is Not a Todinho. Eu adoro essas. Curti, mas eu gostei mais do Vibrou aqui. O Vibrou, acho que a gente tá vibrante hoje. Nós estamos aqui em conexão, estamos vibrantes. Boa, boa, isso aí. O Renato está dizendo, parabéns, Núria, pela coragem de tentar os 2 chapéus. Só o exercício já vale. A Thaís disse, atrasei porque estou tendo aula de quartas nesse horário, mas estou sempre por aqui ou no YouTube da OMA. E é verdade, viu? A Thaís é daquelas que, se ela não vê ao vivo, ela entra depois lá no nosso YouTube e está sempre interagindo. Thaís, uma querida. Um monte de gente que eu conheci por aqui e não conheci ainda ao vivo. Aliás, você também, a gente se cruzou por aqui a primeira vez, né, Núria? Não foi? A gente, será, não tinha visitado a galeria ou... Nada, foi aqui na expectativa, naquela ansiedade para saber se tinha sido aprovada, se não. E aí aquele seu jogo todo de cintura e a gente foi se conhecer só lá na OMA e foi há pouquinho tempo. Muito legal. São bons frutos que essas lives estão trazendo. A Marília e a Manu também foram fruto disso. A Marília estava por aqui comentando e também foi uma pessoa que estava aqui sempre nas lives e viu, né, a linha do preparo passando ela estava ali se preparando e a linha da oportunidade passando na frente dela. Muito legal. Muito bom. Que mais? Que mais, Núria? Temos mais perguntas? Mais interações? Tem mais uma pergunta aqui. Sim, ó, você adivinhou a Oliver Artesanato como escultura, que ela fica na conchinha dela, ali guardada. Vou mostrar mais meus trabalhos. Agradeço muito. Muito bom. Eu digo muito que às vezes uma pessoa que a gente consegue empurrar, assim, ó, cutucar, valeu a live, né? Com certeza, gente. Marília, tô aqui sempre que consigo, querida. Obrigada demais. E muito bom, né? Termos mulheres curadoras. Acho que todas as contempladas dessa vez, acredito que todas, né? Dos outros editais também eram curadoras mulheres. Acho importante mesmo esse lugar de ocupar, de se representar. Que bom, que feliz é poder estar fazendo parte disso tudo, me relacionar com essas pessoas das galerias. Olha o Gaf me provocando aqui. Temos já um próximo projeto. O Gaf me colocou em contato com outros artistas. A gente bolou aí uma nova curadoria. Em breve saberão mais detalhes. Por enquanto, a gente está deixando aqui mais em off. Bom, ainda você já sabe o meu e-mail. Então, por favor, tá? Use e abuse desse contato aí para propor coisas. Porque, enfim, foi muito especial. Muito bom, a Thais está comentando ali, sair da bolha da produção é se conhecer. Muito legal. Muito legal. Núria, mais uma vez, obrigado pela gentileza e por essa alegria aí sempre de bater papo com a gente. Seja lá ao vivo, né, nos poucos encontros que a gente teve, ou mesmo aqui online, você sempre muito generosa. Desculpa. Obrigado, eu estava agradecendo então a sua generosidade sempre, seja ao vivo ou aqui virtualmente. Parabéns mais uma vez pelo projeto, enfim, pela contemplação no edital. Espero de verdade que seja não um empurrãozinho, mas uma voadora assim nas costas, que te leve para bons lugares, né? Que te leve de verdade para bons lugares. Parabéns ao Guilherme também. É muito louco aqui porque a gente fica... esse lugar, né, esse edital, ele é o edital OMA de curadoria. Então a gente enaltece muito os curadores e eu quero, de fato, me relacionar com essas pessoas. Mas a curadoria não existe sem o artista, né? Então, sempre não é um lugar menor, é um lugar essencial, o lugar do artista. Que aqui, de fato, a gente fica em volta do propositor, né? Do curador propositor. Às vezes é o artista propositor, enfim.
Mas, Gui, também obrigado por ter se dedicado aí para o seu trabalho, para o seu projeto, por estar ocupando a parte de fora da galeria ali. Também para nós é uma honra muito grande você tá junto da gente lá. Aliás, o Gui, vou aproveitar, deixa para fazer uma propaganda aqui, né? O Gui é artista representado pela Aura, galeria da Bruna, que é uma queridíssima, super, super querida. A gente sempre se cruza nesse mundo gigantesco desse tamanho aqui da arte. E é o segundo artista da Aura que ocupa nosso espaço lá. Antes do Gui tava o... Pô, só porque eu falei me fugiu o nome. O Matheus Chiarati. O Opa, Matheus Chiarati. pode crer, pode crer. Na exposição, by the way, na exposição do Thierry Freitas. Ah, Suave Coisa Nenhuma era o nome da exposição. E trabalho também incrível. No caso do Matheus, né, e do Thierry, ainda foi a última ação que a gente conseguiu fazer dentro da galeria. Muito bom, gente. Mais uma vez, obrigado vocês todos por terem participado. Super interação aqui. Núria, muito obrigado. Eu vou desabilitar aqui os comentários. Ó, quer ver como é que eu desabilito os comentários para eles tirarem o print. Cadê? Como é que eu faço aqui, ó? Desativar comentários. Para eles tirarem o print nosso e postar com a hashtag Vibrou aqui, não é isso? Vibrou aqui, estou aqui poderosíssima, vibrante. Vai, go! Muito bom. Eu sempre saio, você aí pausou para eles tirarem a foto sua. Eu sempre saio com aquelas caras assim, né? Falando. Mas não tem problema. Podem postar. Hashtag da nossa live de hoje é Vibrou aqui. É aquele tipo de hashtag que ninguém entende. Para entender, vai ter que assistir a live, né? Então, ó, postem lá, me marquem a Núria também, marquem o Gaf também, Por e favor. a gente vai repostar tudo por aqui. Muito Recados obrigada. dados? Recados dados. Agora eu quero agradecer a você por esse espaço, mais uma vez, por esse incentivo e por abrir espaço para jovens curadores. Isso está sendo muito fundamental para mim e com certeza para outras curadoras e curadores que virão. Muito bom. Muito Muito obrigada. bom, Núria. Valeu, pessoal. Vou encerrar nossa live aqui junto com a Núria. Na quarta-feira que vem tem mais. Não lembro qual que é a live da quarta-feira que vem, mas a gente anuncia tão breve eu me recorde aqui nas redes da galeria. Para quem perdeu ou para quem quiser mandar esse conteúdo aqui para outros jovens curadores, eu amei, de verdade, amei. E vou recomendar super essa live como conteúdo para quem está começando nesse contexto, porque foram excelentes dicas perdão, Troca. a live entra na semana que vem no nosso YouTube e na semana que vem também como áudio entra no nosso podcast lá no Spotify e no SoundCloud. Maravilhoso. Compartilharei de todas as formas e salvarei de todas as formas também, porque foi ótimo. Muito, muito obrigada. Combinado. Beijo, gente. Até Obrigada a para próxima. todo mundo. Beijos.